Olá a todos, um prazer fazer parte estar expondo, né, o artigo no 8º workshop em Engenharia de Biosistemas, Web 8.0, e nesse artigo, na qual foi desenvolvido por mim e Igor, juntamente com a Leidiane, que somos mestrandos aqui da UFT de Tocantins, em agroenergia digital, e sobre a orientação das doutoras, professoras aí do Rio de Janeiro, professora Juliana e a professora Dayane. E esse artigo nós propomos trabalhar sobre as políticas públicas e incentivos ao biogás aqui na região norte e as problemáticas e perspectivas. Public Politics on Biogas Incentive de Northern Region, Problemas and Perspectivas. Bom, de forma resumida, para ficar nítido sobre o tema, é importante fazer algumas considerações iniciais acerca do biogás. Em resumo, o biogás ele é proveniente da digestão anaeróbica e de distintos organismos microbianos. E novos combustíveis, tais como o biogás, eles requerem a articulação do poder legislativo, do executivo e do judiciário para que tenha um fomento. E pode ser realizado e legitimado no âmbito das políticas públicas e regulação. Assim como toda fonte energética, qualquer área que vá se desenvolver quando envolve o Estado em si, praticamente todas envolvem, é necessário ali que haja uma harmonia entre os três poderes para que se tenha uma fomentação da área. E não é diferente com o biogás. E dessa forma o trabalho ele se objetiva a identificar as legislações e bem como as barreiras que existem para fomentar e implementar as políticas públicas de desenvolvimento do biogás, em específico na região norte do Brasil. E para tal foi realizado, né, durante todo o trabalho, um levantamento, foi feito um panorama da região norte acerca dos incentivos, das políticas públicas, do biogás, bem como a consulta em literaturas científicas sobre o tema. Ainda é pouco, por isso esse trabalho é bastante inovador quando se olha dentro dessa temática. E também em sites governamentais que expõem sobre o tema. Foi observado durante toda a pesquisa, né, que os estados da região norte têm algumas legislações, alguns pontos que tratam sobre o biogás, mas que abordam no seu teor sobre a temática, principalmente que envolve incentivos sobre questões tributárias como o ICMS, mas pouco específico. O que mais se acha aqui na região norte, o que mais encontramos do feito do nosso levantamento, são questões envolvidas à tributação. Então, incentivo ainda muito pouco se comparado ao que acontece no mundo afora. Quando você se tem no mundo incentivos financeiros, incentivos que busca trazer uma ligação entre todas as fontes energéticas e o biogás. E de certa forma, conforme podemos analisar, as barreiras que para fomentar as políticas públicas do biogás são justamente o interesse do poder público em fomentar o tema, tendo em vista que as políticas públicas elas nascem da própria execução por parte da máquina pública e dos seus respectivos órgãos. Ou seja, de forma breve e sucinta, a problemática que se encontra, a dificuldade que se encontra nessa fomentação do biogás, das políticas públicas que envolvem o biogás no Brasil, é justamente a falta de ato por parte do poder público. Porque se o poder público não incentiva, se o poder público não legisla, se o poder público não se dispõe sobre o assunto, dificilmente se terá algum incentivo sobre o tema. Então é necessário que o poder público ele tenha uma agenda ambiental, é necessário que o poder público comece a olhar para as fontes renováveis, para o biogás como alternativa, principalmente aqui no Brasil, que
devido a a matéria-prima que envolve o biogás, isso é abrangente no nosso país. Então, seria de fácil fomento e incentivo aqui na nossa região. Bom, isso foi de forma introdutória. Eu já comentei um pouco, mas os materiais e métodos que nós usamos, de forma mais específica, nós fizemos o levantamento, né, da literatura acerca da temática, fizemos busca nos sites, as palavras-chave que foram mais utilizadas para fazermos essas buscas são políticas públicas, regulação, o biogás, barreiras, combinado com os documentos que tinham como foco a atuação do Estado para o desenvolvimento, impactos econômicos e ambientais de diferentes tipos de biocombustíveis, os benefícios do biogás ao ponto de vista do planejamento energético do meio ambiente, os papéis e desafios da regulação para a implementação de políticas públicas e o apoio ao desenvolvimento de biocombustíveis e biogás, e os aspectos da coordenação do âmbito de elaboração e implementação das políticas públicas. Foi dentro desses tópicos, né, que buscamos desenvolver os nossos materiais e métodos. Bom, sobre o resultado e discussão. O que é importante ressaltar, assim como eu destaquei de forma inicial, que a atuação do Estado, por meio das políticas públicas e a regulação, necessitam andar em harmonia e necessitam se desenvolver para que haja um fomento na área. Então, conforme a doutrina que nós fomos estudando, a literatura, os escritores da temática, o papel do Estado para o desenvolvimento buscado, né, na parte do biogás, e as políticas públicas sociais que envolvem esse aspecto das fontes renováveis, que vai trazer um bem-estar, né, tanto ao meio ambiente, tanto à população, são necessárias para o desenvolvimento. Então, porque elas permitem estabelecer um desenvolvimento econômico a longo prazo e também um desenvolvimento ambiental, um desenvolvimento sustentável, né, que é a palavra do nosso século. E dentro desse desenvolvimento vai se buscar preservar o meio ambiente, vai garantir o desenvolvimento ótimo do capital humano e garantindo assim o crescimento econômico. Então ali, dentro dessas alternativas que buscamos trazer dentro do trabalho, o fomento ao biogás ele vai continuar trazendo desenvolvimento econômico, mas trazendo esse desenvolvimento econômico de uma forma sustentável. Né? E isso tanto para o Estado, né, em si, tanto também para as pessoas. Por que não as pessoas não podem produzir, né, o biogás e vender ele, não ter renda em cima dessas questões? Então seria também um aspecto tanto econômico e envolvendo principalmente as questões ambientais. Então o Estado, ele, por meio das políticas públicas, que envolve essa grande gama, né, de atores, de pessoas que trabalham dentro dessas políticas, é necessário definir os objetivos, formulações e implementações dessas políticas para que possam gerar, né, uma coerência, para que possam gerar ali um entendimento entre tanto o aspecto econômico e tanto o aspecto ambiental, porque o Brasil ele precisa, né, andar tanto na agenda econômica, que isso é óbvio, toda nação necessita crescer economicamente, mas precisa crescer também olhando para as questões sustentáveis, para as questões ambientais. E dentro do trabalho, como eu citei no início, nós buscamos também verificar como está funcionando um pouco de forma internacional. Alguns dados que nós apresentamos, tipo na Alemanha, tem uma envergadura muito crescente sobre as questões do biogás, a partir ali de 2000, né, por ali. Inclusive ela ocupou, né, uma condução mundial no alargamento de novas tecnologias e principalmente do biogás, buscando ali um incentivo. Isso se dá justamente por conta das políticas energéticas alemãs.
e que buscaram, né, trazer esse fomento. Isso tanto cresceu economicamente como tanto nas questões sustentáveis, que é um exemplo. Ainda antes de terminar as considerações finais, ainda nos resultados e discussões do levantamento que nós fizemos, por exemplo, aqui na região norte, se tem, como eu falei no início, a maioria das legislações são incentivos que vieram da questão do ICMS e justamente vieram de convênios com a Secretaria da Fazenda Nacional. O estado do Amazonas possui só as questões de ICMS nacional, e tem alguma lei estadual sobre o assunto, mas de forma muito ampla. O estado do Acre só tem o convênio nacional, Rondônia tem uma lei, né, a Lei 4.437, que fala sobre o assunto, mas de forma ampla. Roraima da mesma forma, o estado do Pará, Amapá e Tocantins, envolvendo só as questões mesmo do ICMS. Isso é um avanço ainda muito pouco. Inclusive, da nossa pesquisa, a maioria dessas legislações giram ali em torno de 2008, 2015, 2016, então de forma ainda muito esparsa e muito pouco. Observando que países como eu citei agora, em Alemanha, desde 2000 já busca esse incentivo, né? O Brasil andando em marcha muito lenta quando envolve essas questões de sustentabilidade e economia, porque o biogás geraria essas duas coisas, tanto a sustentabilidade e tanto a economia, né? Isso foi feito durante o levantamento do trabalho, convido vocês a lerem depois, né, com os mais detalhes. Bom, chegando às nossas considerações finais, foi possível observar, como eu citei de forma sucinta no início, que os estados da região norte têm legislações sobre o biogás, porém são todas com conteúdo muito amplo e que abordam alguns pontos. Algumas abordam outras temáticas e lá dentro da legislação fala sobre o biogás, então muito amplo. E algumas estão, alguns estados, né, apenas fazem parte de pactos federais que envolve a questão do ICMS. Alguns, igual os primeiros estados que eu citei, Roraima, só tem apenas uma legislação e é justamente o Pacto Federal. Não tem algo específico no estado em si. Então, a evidência que se tem que na região norte há uma carência ainda de políticas públicas que são vigorantes acerca do biogás. E futuramente em outros levantamentos vamos perceber que isso não é só na região norte, há em outras regiões também. E as políticas públicas existentes ainda são muito superficiais quando se referem à temática. As barreiras das políticas públicas do biogás são justamente o interesse do poder público em fomentar o tema, quando se envolve as questões ambientais e a economia, né? E assim, se existe um olhar especial para a produção de energia alternativa através do biogás na região norte, certamente traria uma luz para as políticas públicas de incentivo, com remunerações e fornecimento de equipamentos, e como ocorre nos países desenvolvidos. Então, a temática de energias renováveis, ela está muito visível hoje. E o biogás aqui no Brasil, né, e na região norte, ele tem um grande aspecto de produção, de grande fomento, só que ainda faltam as políticas públicas por parte do Estado para incentivar essas questões, né, para motivar a produção do biogás. Então é dentro disso que nosso trabalho caminha. Convido todos vocês a ler, né? Agradeço a oportunidade, deixo aqui também as considerações dos que acompanharam o trabalho junto comigo, que elaboraram, a Leidiane, a professora Juliana, a professora Daiane, e agradecemos o 8º Workshop de Engenharia de Biosistemas pela oportunidade. Então, algumas das nossas referências, outras estão citadas durante o resumo. Agradeço, muito obrigado.